Olá a todos, eu me chamo Flávio Nogueira e eu estou aqui para compartilhar com vocês um estudo desenvolvido que discute a arte contemporânea africana e a sua projeção internacional, abordando seus modelos de construção, de complexidade e o seu universo estético. Sobretudo, a leitura colonial vinda da história e da crítica de arte europeia. Então, nesse sentido, esse estudo toma como foco o trabalho produzido pela artista sul-africana Lola Amira, chamado Abalozi Baieza, Os Deuses Estão Chegando. Esse conjunto de trabalho, ou corpo de obra, ou como o artista chama de constelação, compõe 5 séries fotográficas, 3 serigrafias desenvolvidas em algodão e uma instalação. Surgiu por uma passagem que a Lola Amira fez por Salvador, na Bahia, em 2018, o ano que ela esteve fazendo uma residência na FAAP e foi convidada a participar da Bienal Internacional em São Paulo. Nessa constelação, a artista ela expõe uma jornada no qual ela se coloca como testemunha da perda de terras e da identidade coletiva durante a diáspora baiana. Ela usa a praia como cenário e como paisagem, né, onde muitos que deixaram a África, que foram sequestrados, foram negociados como escravos e foram violentados nessas terras. É interessante também observar como a artista se coloca presente na sua obra, né? Ela centraliza uma inquietação e ela performa se colocando como protagonista na sua própria obra, né? Ela coloca o seu corpo questionando algumas questões de descolonização e questionando as questões de identidade. Ela usa a mala, né? Ela usa uma mala de couro quadrada, antiga, com um ishoba, que é um item religioso, e munida de um turbante, para representar ela sendo guiada pela ancestralidade e simbolizando o retorno desses sequestrados ao continente. Então, dentro desse contexto, o estudo ele discute essas camadas de complexidade e de multiplicidade desse universo, né, que assinala camadas históricas de diversidades de materiais, que discute espiritualidade, ancestralidades, e de que maneira esse contemporâneo ele desconstrói o olhar eurocentrado nas produções africanas, uma vez que esse olhar ele acena para essas tradições congeladas no tempo, né, como diz Amy Coide, e reforça o senso comum de uma ideia mítica de um continente que está fora da história, né, e que a arte toma apenas o espaço do primitivo e do exótico quando se fala de África. Então fica o convite para a leitura e o convite também para o debate e troca. Obrigado. O céu na terra é uma experiência. Agostinho da Silva, em seus estudos sobre a festa do divino, relata que, no século XIV, Dom Dinis, preocupado em preparar o povo para a idade do espírito, instituiu essa festa que começava com a coroação de uma criança como imperadora do mundo, seguia com a libertação dos presos e terminava com um banquete para pobres e ricos em iguais condições. Passava-se da transcendência à imanência. Sentia-se o céu na terra. Mas vem uma pergunta: por que não continuar com essa festa nos dias seguintes? No nosso caso, o céu na terra, com letras minúsculas, é uma instalação telemática constituída por mobiliário urbano e sistemas de videovigilância ligados à internet. O espaço da instalação atrai pássaros silvestres, permitindo aos seus visitantes observá-los. Mas por que observar pássaros silvestres? Esses pássaros não pertencem a ninguém. Não são propriedade nem privada nem estatal. Ao inverter as câmeras, não mais mirando a propriedade nem possíveis infratores, dá-se atenção ao comum, atenção a essa metáfora imanente de liberdade. Michael Hart resgata em Um Comum no Comunismo a etimologia dessa palavra. Será a nós possível entender a não propriedade? No raciocínio de Michael Hart,
Em sendo possível, talvez consigamos fazer evaporar fantasmas sem sentido. Mais do que isso, talvez nos assenhoremos de nós mesmos, deixando de emprestar nosso pensamento e criatividade àqueles que nos exploram, do mesmo modo e na mesma intensidade que exaurem o planeta. Ana Karina, fugindo de Alphaville, ao lembrar balbuciante o sentido de uma frase, sorri, consciente de si. Talvez sorríssemos assim ao lembrar o sentido do vocábulo liberdade para além das concepções hayekiana, friedmaniana, randiana e beckeriana. Todavia, não há cérebro eletrônico como em Alphaville. Para Dardot e Laval, o que há são dispositivos na acepção Foucaultiana implantados dentro de nós. Enfim, a instalação O Céu na Terra pretende desordenar esses dispositivos de que falam Dardot e Laval. Bom dia! Hoje eu vim aqui apresentar o artigo Corpo Belo, refletindo sobre os padrões de beleza através das artes e da matemática, e esse artigo foi desenvolvido por mim e pelo professor Alessandro Alves da Silva. Nosso objetivo foi fazer uma interconexão entre as áreas de matemática e artes para o estudo do conceito de belo. Essa proposta foi desenvolvida junto com os alunos do terceiro ano do ensino médio, onde estudamos o belo na história da arte, ferramentas matemáticas para análise e significado das proporções áureas, e também conversamos sobre a influência de padrões estéticos socialmente aceitos e impostos pela nossa sociedade. Para isso, foram falados sobre o conceito de belo da cultura grega antiga, o número e as proporções áureas, além dessa influência desse conceito de belo nas artes e arquitetura durante o Renascimento. Também fizemos um mergulho nas obras de artistas como Leonardo, Michelangelo e Rafael. Trouxemos também, além desses padrões considerados clássicos, representações artísticas das vanguardas e da contemporaneidade. Nessa proposta, foram feitas sugestões de duas práticas. A primeira, os alunos tiraram selfies, onde eles precisavam efetuar medidas das proporções do seu rosto e, a partir delas, obter o número áureo e realizar a tabulação desses dados. Depois, tendo esses resultados, houve uma discussão sobre todos esses resultados. E aqui, alguns exemplares dessas propostas. Como segunda prática, foi sugerida uma intervenção artística nos rostos deles, também nas fotografias, né? Buscando outros padrões de beleza que não estabelecidos pela cultura europeia. As criações na fotografia eram feitas a partir de colagens ou intervenções diversas que eles poderiam pensar. E aqui alguns exemplares dessas propostas. Entre estudos de proporção áurea e sua relação aplicada ao rosto de cada aluno, foram discutidos os padrões de beleza estabelecidos, questionando olhares e apresentando outras representações do belo, entre elas as máscaras africanas, pré-colombianas e indígenas. Ou seja, a gente quis trazer, além do conceito do belo, do tradicional, belo clássico, outras representações que é considerado beleza, para os alunos tentarem se encontrar, se encaixar, se sentirem representados. E aqui a gente finalizou essa atividade com uma grande exposição, onde tem os exemplares, né, feitos pelos alunos. Agradeço mais uma vez a presença aqui no Congresso e a partilha. Obrigada. Plus Size, Plus Beauty. A expressão plus size tornou-se uma referência de medida corporal, de tamanho extra grande, usada em confecções de roupas, numa tentativa de estabelecer melhor comunicação com os usuários. Mas se a ideia foi facilitar a aquisição de roupas maiores, o conceito plus size já denuncia sua origem, mais tamanho, em tradução livre, aponta a existência de um padrão, tamanho correto, o que ultrapassa essa medida seria uma concessão vendida como uma generosidade, quase uma tolerância aos corpos desregrados. O padrão se mostra em imagem nas diversas mídias,
propagandas, encontros de celebridades em vídeos de redes sociais. Fica impregnado na memória coletiva como uma norma, regra que expulsa os corpos gordos às periferias da atividade social. Tais padrões não escolhem gênero. Qualquer um pode ser discriminado em diferentes nuances, em diferentes papéis. O que varia são os arquétipos relacionados a estas imagens, como o gordo simpático e brincalhão, ou a gorda maternal e acolhedora, vistos como gente boa, apesar de serem gordos. A mulher, porém, parece mais inadequada e recebe adjetivos negativos pesados, tais como mal amada, descuidada, relaxada, entre outros. No entanto, novas vozes se levantam em favor da imagem da mulher gorda, como se observa na obra ativista da artista paranaense Fernanda Magalhães, que há 20 anos vem realizando performances e sendo fotografada nua em diversos cenários, buscando a representatividade destes corpos diferentes. No Instagram, proliferam ações individuais e grupais de várias tendências que buscam a valorização da mulher social, valorização social da mulher gorda, o que corrobora a atualidade da obra dessa singular artista. A excessiva valorização da imagem a que todos estamos submetidos pela exposição ampliada inerente ao contemporâneo cria uma espécie de casca que submete o conteúdo a expressões dogmáticas, com regras claras do que seria bonito ou feio, elegante ou grotesco. Um verso do poeta Arnaldo Antunes sintetiza: o corpo tem alguém como recheio. Oi, o meu nome é Taide Gucci, eu sou formada em jornalismo, especialista em história, teoria e crítica da arte e trabalho com publicidade há mais de 10 anos. A minha pesquisa tem como ponto de partida o aniversário de 50 anos do artigo Por que não houve grandes mulheres artistas?, escrito pela Linda Nochlin em 1971 e atualizado por ela mesma, ela é historiadora, teórica, crítica, atualizado por ela em 2001. A Linda Nochlin é um dos nomes mais relevantes das abordagens feministas e ela tem como objeto de estudo a ausência das mulheres na história da arte. Então, nesse artigo, a Linda Nochlin questiona, trazendo com ironia, se não lemos sobre as mulheres, se não vemos as mulheres artistas nos museus, é porque elas não existem? E o que ela traz para a luz nesse artigo é o fato de que não existem condições sociais, políticas, culturais e intelectuais para que as mulheres sejam valorizadas, estudadas, expostas e públicas, e assim elas existam de fato dentro do mercado da arte, da história da arte. Então o meu pensamento olha para a arte hoje, para 2021, e como as mulheres podem de fato existir com todos os seus atravessamentos da contemporaneidade, quando a referência de universal na história da arte ela é pautada, e ela sempre foi, pelo homem branco europeu. Então, o que nós conhecemos como universal, a figura do gênio artista, é o homem branco europeu. Então, como as mulheres podem de fato existir? E para atualizar a pesquisa da Linda Nochlin, mais do que analisar a presença das mulheres a partir da ausência, eu quis demonstrar a necessidade de criar novas narrativas. Então, sugeri formas de inserir esses nomes que por tantos anos ficaram ocultos para a sociedade, inserir nas faculdades, nas galerias, nos museus, nas escolas, e assim reescrever a história da arte, uma história da arte com bibliografias que até hoje são focadas nessa figura universal do gênio homem branco europeu. Então, o meu objetivo aqui é mostrar que isso é possível e que isso é possível através da lente do feminismo. Que o feminismo, ele liga uma chave, como disse a artista Judy Chicago e a própria Linda Nochlin, ele liga uma chave e ele treina o olhar para pensar de um outro jeito, e como pensando desse outro jeito é possível sim reescrever e revisar e olhar de novo e reparar essa história da arte que a gente conhece até hoje.